Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vão os seus estudos? Eu espero que tudo certo por aí. Eu espero que você esteja feliz e animado, animada com a proximidade da prova da PGM Campinas. Eu espero de verdade mesmo, que você vá fazer essa prova com o coração feliz e alegre, satisfeito com essa oportunidade, né, de poder estudar, de poder fazer essa prova, de poder aprender com os eventuais erros que vierem, de extrair mais aprendizados, de caminhar um pouco mais nessa sua jornada, nesse seu processo até a sua aprovação. O estudo para concurso é algo que eu sei que em muitos momentos é extremamente desafiador, mas o meu desejo de coração é que você esteja feliz e animado nesse momento, que você vai fazer a prova com o coração feliz, que não haja ansiedade por aí, a menos aquele cuidado mesmo, né? Uma preocupação de que corra tudo bem, de que a programação esteja toda certinha, né? O horário para você chegar na prova, para não se atrasar, para ter conseguido se alimentar antes, levar o que precisa, não levar o que não pode, enfim, que esteja correndo tudo bem aí na medida do possível, porque para que você consiga aproveitar essa oportunidade de verdade como uma etapa no seu processo, uma etapa de aprendizados, é de verdade aquilo que eu desejo para vocês, tá bom? Então não permitam que a ansiedade tome conta, que a angústia tome conta, mas que você compreenda que o concurso é um processo e a realização dessa prova não é um único evento, uma única oportunidade no seu estudo aí para sua carreira, tá bem? Vamos aproveitar aí com maturidade essa oportunidade. Bom, para quem não me conhece ainda, já cheguei aqui falando um monte, né? Meu nome é Thaís Monserrat, sou procuradora municipal, professora aqui do APGE. É uma alegria poder fazer essa revisão de véspera de direito financeiro aqui com vocês. Bom, direito financeiro, você já sabe, nós teremos 3 questões na prova, mas eu creio que 3 questões serão um grande diferencial. Vão fazer a diferença mesmo nas classificações, né, em cláusulas de barreira e tudo mais. Então é importante que a gente busque acertar a maior quantidade de questões na prova. Então aqui eu quero passar com você rapidamente em alguns pontos do nosso edital, que eu reputo os mais relevantes, principalmente observando aí o padrão de cobranças da VUNESP nas últimas provas de procuradorias. E aí eu vou trazer aqui com você uma revisão bem caprichada, tá bom? Objetiva, assertiva, mas caprichada relativamente ao direito financeiro. Então vamos lá para o nosso material. Inclusive, gente, material este que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Por acaso, se não tiver disponível, né, de alguma forma aqui, você pode me mandar uma mensagem lá no Instagram que eu te mando, tá? Deixei aqui no primeiro slide, @prof.thaismonserrat. Vai ser uma alegria receber mensagens de vocês com feedbacks, para poder conhecer vocês, para poder melhorar cada vez mais a minha entrega aqui. Eu sempre fico muito feliz de receber o carinho, a mensagem, o retorno de vocês por lá, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos aqui para o nosso material. E eu quero começar com você falando a respeito aqui dos limites de despesa com o pessoal. E você vai falar, Thaís, eu já estou careca de saber que o limite da União é 50%, que dos estados e dos municípios é 60% da receita corrente líquida. Tudo bem, a gente passa aqui só para revisar mesmo. Eu quero destacar com você esse parágrafo primeiro, que muitas vezes passa aí despercebido e muitas vezes passa batido no seu estudo. Que eu quero destacar com você aquilo que não será computado nesse limite de despesas com o pessoal. Porque eu já vi a VUNESP fazer o seguinte, ela colocou ali numa questão para que você marcasse o que estava correto ou errado, né, dentre as alternativas, encontrasse a alternativa correta, e aí ela colocou os percentuais, em alguns casos trocando, né, para macular as alternativas, mas colocando logo na sequência se computava ou não na despesa de pessoal algumas dessas situações que estão aqui no parágrafo primeiro que nós vamos falar. Então não basta saber só esses percentuais, a gente precisa dar um passo além, aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo. Tá bom? Então vem aqui. Veja só. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, né, esses limites aqui, não serão computadas as despesas de indenização por demissão de servidores ou empregados. E na questão que eu analisei, que a VUNESP fez, foi justamente esse inciso 1 aqui que ela cobrou, tá? Então, na demissão de servidores ou empregados, essa indenização, né, ali as verbas rescisórias, vamos dizer assim,
elas não entram no índice de pessoal, tá? É bem bacana, importante você memorizar isso aqui. Também não são computadas as despesas relativas aos incentivos de demissão voluntária, não entram. As decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração, que é o mês de referência somado aos 11 anteriores, né? Então, eu deixei aqui para você. Então, decorrente de decisão judicial é muito importante você memorizar também, porque a banca pode fazer um casinho para você, colocar ali uma situação que o determinado servidor, ele conseguiu mediante decisão judicial que fosse pago para ele um valor que era devido e que a administração não pagou, ou uma indenização, enfim. E aí a banca vai te perguntar se esse valor que por meio de decisão judicial foi determinada a administração pagar, se ele vai entrar ou não no índice de despesa com o pessoal, para você dizer que não vai entrar, por expressa disposição aqui da lei. Também não vai entrar as despesas aqui com o pessoal do Distrito Federal dos estados do Amapá e Roraima, custeados com recursos transferidos pela União. Esse inciso tem um pouco menos de chance de ser cobrado na nossa prova, perdão. E aqui ainda, no inciso 6, as despesas com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto no 249 da Constituição, quanto à parcela custeada por recursos provenientes da arrecadação de contribuição dos segurados, compensação financeira e transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência. Então, eu destaco para você aqui o inciso 4, o 1 e o 2. São aqueles, assim, bons de prova mesmo. Se você conseguir memorizar todos, tanto melhor. Se não, ficam aí esses destaques para você. Restos a pagar. Vamos falar um pouquinho agora de outro tema não menos importante em direito financeiro. Tá lembrado o que são os restos a pagar? É claro que você está lembrado, você estudou bastante direito financeiro. Mas vamos só revisar aqui. Vamos ler o artigo e depois eu faço a explicação para você. Veja, esse artigo aqui está lá na Lei 4.320. Consideram-se restos a pagar as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31 de dezembro, distinguindo-se as processadas das não processadas. Então, você vai se lembrar o seguinte, que nós temos as fases das despesas, as fases para a realização de despesas. Aí tudo começa lá no empenho, depois vem a liquidação e, por fim, o pagamento. Essas são as fases das despesas. E é o que acontece. Restos a pagar, e nós precisamos separá-los em processados e não processados, são aqueles que já foram empenhados, então eles já passaram por essa primeira etapa aqui das fases, e depois, ou eles já foram liquidados e estão aguardando o pagamento, quando eles serão processados, ou parou aqui, eles nem foram liquidados, e são os não processados. Então vamos lá, só para ficar mais claro. Restos a pagar. Nós precisamos perceber aqui que os restos a pagar processados são aqueles que já foram empenhados e liquidados. Os não processados são os empenhados e não liquidados. Esse esqueminha aqui diz respeito às fases da despesa. Se eu só empenhei e chegou no dia 31 de dezembro, vamos supor, 31 de dezembro de 2024 e aquela determinada despesa ela só está empenhada, ela vai passar para 2025 como um resto a pagar não processado, porque ela parou aqui, só no empenho. Porém, se eu tenho uma determinada despesa que até 31 de dezembro de 2024 ela passou pela fase do empenho e passou pela fase da liquidação, ela vai passar para 2025 como um restos a pagar processado, porque ela foi empenhada e liquidada no exercício de 2024, que é o exemplo que a gente está dando, né? Dentro daquele exercício financeiro. Vem cá, deixa eu só conversar um pouquinho mais com você, só para você entender um pouco mais a lógica. Talvez isso facilite a sua memorização. Você lembra que nós temos, na lei orçamentária, nós temos ali todas as dotações orçamentárias. O empenho nada mais é do que, grosseiramente falando, eu separar ali o montante daquela dotação com o qual eu vou fazer aquele pagamento. Então, esse é o empenho. Eu já deixo ali registrado que eu vou tirar aquele valor daquela dotação para fazer aquele pagamento. É o empenho.
Por que que os empenhos eles têm que ser anuais? Porque a lei orçamentária é anual. A lei orçamentária que vigeu aqui no exemplo, no exercício de 2024, passou 31 de dezembro, chegou no 1º de janeiro, aquela lei já não é vigente mais. Por isso que ele tem que ser registrado como restos a pagar, porque eu fiz uma das etapas das fases das despesas. Então, chegou a 31 de dezembro, eu vou olhar. Ele foi só empenhado, então ele vai passar como restos a pagar não processado. Ah, essa despesa aqui, ela foi empenhada e ela foi liquidada. Então, ela vai passar como restos a pagar processados. Esses conceitos básicos são importantes que você memorize e você compreenda, tá bom? As bancas gostam aí de fazer perguntas em relação a isso, tentar te confundir de alguma forma. Então, por que que tem que passar, né, de um exercício para o outro dessa forma? Porque a lei orçamentária, ela perde a vigência, ela tem a vigência anualmente. E aí, ele é computado como restos a pagar até, de um exercício para o outro, né? Até 31 de dezembro, ele estava ali como uma despesa sendo ordinariamente processada, como todas as outras. E aí, chegou 31 de dezembro, não vai dar tempo de completar as demais fases, passa para o exercício financeiro subsequente como restos a pagar, sendo processado ou não processado, a depender da etapa em que estava. Muito bem. Então, compreendida essa primeira situação aqui, eu vou aprofundar com você um pouquinho mais o seguinte, que o valor inscrito em restos a pagar, ele deve ser pago até o final do exercício financeiro subsequente, sendo vedada a reinserção de empenhos em restos a pagar. O que isso aqui está querendo dizer? Vamos pegar esse exemplo aqui. De 2024, eu não consegui terminar todas as fases dessa despesa e passou o valor como restos a pagar para 2025. Eu não posso empurrar esse restos a pagar, o exercício de 2025 inteiro, e passar ele de novo como restos a pagar para 2026. Percebe? Essa que é a vedação da reinserção em restos a pagar. Ele vai ser inserido e ele não pode ser reinserido. Essa aqui é a vedação. E o que é que vai acontecer então, se eu não conseguir pagar? Aqui nós temos o seguinte, que os saldos vão ser automaticamente cancelados. Então, eu não posso fazer a reinserção em restos a pagar. O detalhe aqui do parágrafo único do artigo 36, que nós começamos a estudá-lo aqui, os empenhos que correm a conta de créditos com vigência plurienal que não tenham sido liquidados só serão computados como restos a pagar no último ano de vigência do crédito. Então, aqui um detalhe importante que não, deixa eu até colocar de vermelho, que não tenham sido liquidados, tá? A banca também gosta de trocar essa expressão. Eles só vão ser computados como restos a pagar no último ano de vigência. E aqui está dizendo vigência plurienal. Então, o que é que está dizendo isso? Por exemplo, vamos supor que fosse um crédito com vigência ali de 3 anos. Então, vamos supor que ele teve ali vigência 2020, 21 e 22. Ele só vai ser inscrito em restos a pagar se ele não tiver sido liquidado no final, até 31 de dezembro de 2022, nesse exemplo aqui que eu dei para você. Então, ele teria vigência 2020, 21 e 22. Então, no final de 2022, em 31 de dezembro de 2022, é que ele seria inscrito em restos a pagar. Porque nesse caso aqui do parágrafo único, nós estamos falando de um crédito com vigência plurienal. Combinado? E desde que ele não tenha sido liquidado. Vamos mais um pouco nesse assunto. O artigo 42, e agora eu estou falando da lei de responsabilidade fiscal, mas ainda dentro desse tema dos restos a pagar, ele destaca o seguinte para nós, que é vedado ao titular de poder ou órgão nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício financeiro seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Esse artigo 42, ele é muito cobrado em provas, porque perceba, a lei aqui, ela está se preocupando o seguinte, nos 2 últimos quadrimestres do mandato,
não é vedada que seja feita essa contração de obrigações, justamente para não ensejar os restos a pagar. Nós já temos pouco tempo, vai acabar ali o mandato, então a gente não pode, né, questão de planejamento e também para evitar a chamada herança de dívidas, né, não fazer essa assunção de obrigações para não passar muitos restos a pagar. Então, esse artigo ele está muito relacionado com esse assunto de restos a pagar. E aí o destaque para você é o seguinte, que a banca troca esse prazo aqui dos últimos 2 quadrimestres, tão grave, os últimos 2 quadrimestres, ela troca por tudo quanto é tipo de prazo que vocês puderem imaginar. Nem vou ficar dando ideia para não te confundir. É vedado ao titular de poder ou órgão nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. O detalhe é esse. Se ela puder ser cumprida integralmente dentro do mandato que está se finalizando, tudo bem. Ele não pode contrair obrigação que vai extrapolar o prazo ali do seu mandato. Ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito, tá? Então, o artigo 42, asterisco revisão de véspera nele, caso você ainda não tenha familiarizado, né, memorizado aí os principais detalhes dessa disposição. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. Então, tranquilo isso aqui. O grande destaque que eu quero fazer aqui com você são essas disposições da lei complementar, da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 41A, que foram inseridas aqui em 2025. E eu vou falar para vocês, a Vunesp não é diferente de outras bancas, né? Mas a Vunesp adora uma novidade. Ela gosta demais de uma novidade. Ela quer tentar pegar os candidatos que estão usando o vadimécum desatualizado, que não estão aí antenados com as novidades. Este artigo tem grandes chances de estar na sua prova. Então, volta aqui, vamos fazer uma leitura bem calma dele, e aí depois a gente volta aqui fazendo umas explicações. Veja, a partir de 1º de janeiro de 2027, falou em prazo assim, gente, em marco temporal, você já sabe que a banca gosta, né? Ficou escuro demais esse destaque, né? Aqui. A partir de 1º de janeiro de 2027, se verificado ao final de um exercício que a disponibilidade de caixa não é suficiente para honrar os compromissos com os restos a pagar, processados e não processados, inscritos e com as demais obrigações financeiras, aplica-se imediatamente ao respectivo poder ou órgão até a próxima apuração anual, a vedação, a concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Olha, a partir de janeiro de 2027 vai aplicar. Você vai falar, Thaís, mas só a partir de 1º de janeiro de 2027 que vai ter essa aplicabilidade. Mas as bancas já vão cobrar, desde já, tá bom? Desde já isso aqui já vai ser cobrado. A partir de 1º de janeiro de 2027, se for verificado ao final de um exercício, e aqui é a hora que a banca já vai começar a trocar esse prazo, vai falar outras quantidades de exercícios aqui, mas é apenas ao final de um exercício. Se já verificar que a disponibilidade de caixa ela não é suficiente para honrar os compromissos com os restos a pagar, tanto os processados quanto os não processados, inscritos e com as demais obrigações financeiras, então aqui detalhe, a banca vai falar que são só os processados, os não processados não, os dois, tá? Processados e não processados. E ainda com as demais obrigações financeiras, vai se aplicar imediatamente, não é depois do aval do Tribunal de Contas, não é depois do aval de ninguém, não, é imediatamente vai ser aplicado ao respectivo poder ou órgão até a próxima apuração anual a vedação de concessão ou a ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, imediatamente. Gente, esse artigo ele é muito bom. Eu aposto muito mesmo nele na nossa prova, tá? Asterisco e revisão de véspera nele. Se verificado que a insuficiência de que trata o caput perdurar
perdurar por 2 anos, ela perdura por 2 anos consecutivos, aplicam-se imediatamente ao respectivo poder ou órgão, enquanto perdurar a insuficiência, as vedações previstas nos incisos 1, 2 e 3 do parágrafo único do artigo 22, bem como a vedação, a concessão, a ampliação de benefício ou incentivo de natureza tributária. Então, aqui, antes da gente conferir quais são essas vedações aqui que eu trouxe para a gente revisar também, perceba que é mantida essa vedação aqui, a concessão de ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Mesmo assim, a gente continua com essa vedação. E aí, vão aplicar ainda essas outras vedações aqui do artigo 22, quando essa insuficiência perdurar por 2 anos consecutivos. A banca também vai trocar esses 2 anos, ela também vai trocar os consecutivos aqui, vai falar intercalado, enfim. Não se confunda, tá? Vamos revisar aqui e marcar esse parágrafo único para fazer uma memorização dele. Então, vamos entender que vedações são essas. O artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal, ela está falando, né, quando o ente público, o órgão ou poder, ele está com a despesa de pessoal excedendo a 95% do limite, que ele não poderia extrapolar. E aí, o detalhe é o seguinte, gente, nós temos aqui, nessa situação que eu estou te falando, né, a respeito do caput do 22, nós temos 5 vedações. Mas, no que nós acabamos de ver sobre não ter a suficiência de caixa para suprir com os restos a pagar e demais obrigações, serão aplicadas só essas aqui, do inciso 1, do inciso 2 e do inciso 3. Aqui também a banca pode tentar te confundir trazendo essas outras 2 vedações, que não são aplicáveis nessa hipótese aqui do 41A, que nós acabamos de ver, do parágrafo único do 41A. Então, também fica aí esse alerta, esse cuidado para você ficar bem atento, porque a banca vai cobrar e ela pode tentar te confundir. Você não vai ser mais, você não vai cair nessa pegadinha. Então, tá, que vedações são essas? Veja, a concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, a criação de cargo, emprego ou função e ainda a alteração de estrutura de carreira jurídica que implique aumento de despesa. Então, essas 3 vedações aqui, grave que são essas 3 vedações, quando eu tenho a insuficiência de caixa para quitar os saldos para o pagamento dos restos a pagar. E caminhando aqui para o final da nossa aula, eu quero falar com você a respeito de precatórios. Porém, não vai ser aquela lógica geral de precatórios que a gente estuda lá no curso de Direito Financeiro. Aqui, especificamente, eu quero falar com vocês sobre uma resolução do CNJ a respeito de precatórios. Sim, isso está lá no nosso edital. E eu quero passar aqui com você em alguns dos dispositivos. Essa resolução ela é um pouco extensa, mas eu quero passar com você naquilo que eu reputei mais importante, que seria bom de prova aqui, que a banca poderia tentar trocar uma informação pela outra, enfim. Vamos passar aqui em algumas disposições desta resolução 303 de dezembro de 2019, mas essa resolução ela vem sendo, né, alterada ao longo do tempo, então ela está bem atualizada aqui para vocês. Primeiro eu trago para você aqui no destaque a respeito de 2 conceitos, que eu confesso que eu achei assim, se a banca vier cobrar, vai ser muita maldade, mas então vamos lá para que vocês não caiam nessa maldade, né? Que é aqui o conceito de entidade devedora e ente devedor, tá? Às vezes a banca vai tentar te confundir. Então, veja lá. Entidade devedora é a pessoa condenada definitivamente irresponsável pelo pagamento do precatório ou requisição de obrigação definida como pequeno valor, assim considerada a pessoa jurídica de direito público, a empresa pública, a sociedade de economia mista que desempenha atividade cujo orçamento dependa de repasse do recurso público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Então, entidade devedora é aquela que tem que pagar ou precatório ou RPV. Vai ser a pessoa jurídica de direito público, a empresa pública ou sociedade de economia mista que faça o pagamento por meio de precatório.
Ente devedor é a pessoa jurídica de direito público da administração direta subordinada ao regime especial de pagamento de precatórios, disciplinado lá no artigo 101 e seguintes do ADCT. Não vou entrar aqui com você agora nesse momento sobre o que é esse regime especial de pagamentos, mas você sabe, ente devedor, regime especial de pagamento. Entidade devedora, aí já é a regra, né? O comum que a gente estuda. Artigo 6º, parágrafo 1º, é vedada a inclusão de sucessor cessionário ou terceiro nos campos destinados à identificação do beneficiário principal, devendo tais dados serem incluídos em campo próprio. Essa vedação aqui também, de repente, você pensa, né, pela lógica, se houve uma sucessão ou uma cessão, ali o próprio sucessor ou cessionário vai constar como beneficiário principal. E não, tá? Isso é vedado. Vai ter um campo próprio para constar os sucessores, os cessionários ou os terceiros. Os ofícios precatórios serão expedidos individualmente e por beneficiário, somente se admitirá a indicação de mais de um beneficiário por precatório nas hipóteses de destaque de honorários advocatícios contratuais e cessão parcial de crédito. Então aqui, ó, usou essa palavrinha somente, a gente já fica ressabiado, né? Mas aqui você já sabe que é conforme está na resolução mesmo. Além disso, nós temos aqui o seguinte, que é também vedada a apresentação pelo juízo da execução ao Tribunal de Requisição de Pagamento sem a prévia intimação das partes quanto ao seu inteiro teor. Também excelente dispositivo para ser uma das alternativas da nossa prova, tá? Literalmente como está ou com essas palavras que eu destaquei para você, trocadas ou omitidas pela banca. Aqui eu deixo para você o artigo 8º, para você fazer uma leitura depois, eu vou disponibilizar os slides, né? A respeito aqui do pagamento de precatório autônomo em relação a honorários. Isso aqui também é muito bom a banca querer fazer uma questãozinha sobre isso, tá? Artigo 9º, parágrafo 6º, é defeso, quer dizer, é proibido novo pagamento da parcela superpreferencial, ainda que por fundamento diverso, mesmo que surgido posteriormente. Esse aqui também é um parágrafo excelente para estar a literalidade dele lá na prova para a banca te perguntar se está certo ou errado. O reconhecimento da superpreferência somente poderá ocorrer por um motivo por cumprimento de sentença. Um motivo por cumprimento de sentença. O reconhecimento da superpreferência. Você já lembra, né? O conceito ali de superpreferência. Que eu vou até trazer para você aqui na literalidade como está nessa resolução do CNJ, que diz assim, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares originários ou por cessão hereditária sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, por isso que é uma super preferência, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como o RPV, né? A obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. Então, só mesmo aqui para reforçar, você já estudou essa questão da superpreferência lá na Constituição Federal. Aqui a resolução do CNJ ainda fala que o tribunal deverá comunicar à entidade devedora até 31 de maio de cada ano, exceto em caso de regulamentação diversa por lei específica, por ofício eletrônico ou meio equivalente, os precatórios apresentados até 2 de abril. Essa data aqui você já guardou, né? Você já guardou, já memorizou lá do estudo da Constituição, a data de 2 de abril. Mas eu preciso que você grave também que aí o tribunal tem que comunicar à entidade devedora até 31 de maio de cada ano todos esses precatórios que foram apresentados até 2 de abril, com seu valor atualizado na forma desta resolução, visando a inclusão na proposta orçamentária do exercício subsequente. Então, aqui, essa resolução do CNJ, ela está regulamentando mesmo como que vai ser dado o trâmite, tudo aquilo que diz respeito aos precatórios, e que deve ser observado pelos tribunais, né, todos os tribunais do nosso país, e aí esse prazo aqui, ele traz para nós essa clareza, né, você já tinha estudado na Constituição que até 2 de abril, os precatórios que forem apresentados até 2 de abril, eles vão ser pagos até o final do exercício subsequente, e aí o tribunal tem que comunicar à entidade devedora até 31 de maio, tudo que foi apresentado até
2 de abril, para que a entidade devedora possa fazer ali a inclusão na sua lei orçamentária. Então, excelente disposição também para a banca nos cobrar. Aqui as disposições relativas à revisão de cálculo, que eu também reputo que são boas da prova vir a te cobrar, eu vou deixar aqui nos slides para você, tá bom? Vou deixar nos slides para você depois vir fazer uma leitura atenta aqui desses dispositivos. Eu prometo que eu não vou deixar os slides muito grandes, tá? Só mesmo com esses dispositivos que eu entendo que são mais importantes, para você passar os olhos, fazer aí sua leitura de véspera e aceitar todas as questões de direito financeiro na PGM Campinas, todas as 3, que sim, são muito importantes. Tá bom, meus queridos? Eu espero que vocês tenham um excelente desempenho na prova, que vocês consigam fazer a prova com tranquilidade, com serenidade, que corra